Acho que é uma oportunidade que Deus dá a gente para a gente começar a quebrar barreiras, quebrar algumas coisas que às vezes nos travam, né? Graças a Deus estamos ali em house, né? Já estamos com o pastor João, já tem 6 anos, né? Liderando jovens, então eu falo que cada oportunidade é um novo ciclo, um novo marco na vida da gente. E eu não tenho sombra de dúvidas que Deus ele tem os seus momentos e cada dia, cada oportunidade é uma nova experiência para a gente viver e compartilhar. E eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem comigo em Lucas capítulo 2. Nós vamos fazer leitura apenas de 2 versículos, versículos de número 39 e versículo 40. Quando o pastor me convidou para estar trazendo a palavra, estar aqui hoje com os irmãos para nós meditarmos da palavra, ele falou: irmão Mike, o tema é: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. O pastor falou comigo: irmão Mike, esse é o tema, mas se o Espírito Santo der uma outra palavra, fique à vontade. Não vou negar, irmãos, que eu já até falei isso com ele numa reunião que a gente teve aqui. Pastor, meu pai me dá uma raiva tão grande. Você convida um caboclo para pregar na igreja, você dá um tema, o cara traz um versículo, um tema que não tem nada a ver, pastor. A vontade é parar o culto. Não, senhor irmãos, orei 6 meses por esse tema, você vai trocar o trem aqui agora? Mas não é fácil você pregar em cima de um tema já determinado. Porque a gente já começa a imaginar coisas, situações, todo mundo vai trazer uma oportunidade dentro do tema. Então a gente fica procurando, mas eu creio que Deus, a sua palavra, né, ela é infinita. Posso pregar, o pastor pode vir amanhã, outro irmão depois, e sempre vai ter algo novo. E a palavra de Deus diz assim: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia em espírito, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Pergunta para quem está do seu lado assim: porventura, pode vir algo bom de Nazaré? Porventura, pode vir algo bom de Nazaré? Oremos. Grandioso Deus e soberano Pai querido, nós te agradecemos, nós louvamos o teu santo nome, porque essa pessoa a qual acabamos de ler, meu Pai, este menino, meu Deus, é o nosso Salvador, é aquele que se deu como um cordeiro ali, Senhor meu Pai, para que hoje pudéssemos ter acesso ao Senhor, pudesse, Senhor meu Pai, transformar toda a história da humanidade. Jesus, eu sou grato ao Senhor, porque temos o privilégio e a honra dessa noite, meu Pai, podermos declarar que só o Senhor é Deus e que esse Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, remova, meu Pai, tudo aquilo que possa impedir a Tua palavra de alcançar os nossos corações essa noite, e que possamos sair daqui, meu Pai, alegres e satisfeitos, sabendo, meu Pai, que a maior profecia, o maior profeta está nas nossas mãos, que é a Tua palavra. E é essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Bom, essa pergunta, que a gente acabou de fazer uns para com os outros, ela não se trata dentro dessa passagem bíblica. É uma conversa em que Natanael, ele teve com Felipe, e Natanael, ele zombava, quando Felipe estava falando acerca, de Jesus, e Natanael zombou. Porventura pode vir algo bom, de Nazaré. E a gente sabe que é a cidade a qual Jesus ele cresceu. E, irmãos, é uma curiosidade, eu acredito que todo mundo sabe disso, mas quando eu aceitei Jesus, aquelas perguntas de gincana na igreja, ele perguntava assim: qual que é o nome de Jesus? Aí você batia rápido: Jesus Cristo. Quantos de nós, Mas é uma curiosidade que talvez muitos não sabem. Muitas pessoas acreditam que esse é o nome de Jesus, Jesus Cristo. Mas a gente sabe que o nome dele é Jesus de Nazaré, assim dado, registrado dentro da nossa tradução. E eu só quis trazer essa pergunta porque quando a gente cita algo ou um lugar e que é algo pejorativo, porque Nazaré, ele era sinônimo de uma cidade pequena, uma cidade sem fama, sem atrativo, uma cidade que não tinha nada. Ninguém nunca que fizesse algo de bacana ou de diferente saiu de Nazaré. E da mesma forma, a gente consegue imaginar que era a visão que as pessoas tinham de Jesus, porque
mesmo ele ainda sendo criança, mesmo ele ainda sendo quem ele era, a Bíblia já vai nos dizer como essa criança seria, que ambiente ele iria crescer. Se a gente fosse pegar, né, os pais José e Maria, o que eles tinham para fazer a diferença? Porque muitas das pessoas usam isso como um argumento. Fulano de tal só está onde ele está porque o pai deixou uma herança, porque o pai fez isso ou porque o pai fez aquilo. Gostaria de deixar para a nossa meditação nessa noite, irmãos, que Jesus, assim como eu, como você, ele era uma pessoa normal. Ele se fez carne, ele era 100% homem, ele era 100% ser humano. E a gente vai ver dentro da palavra, não vou ficar nas minhas palavras, a gente vai ver isso dentro da palavra, que ele era uma pessoa que sentia dor, ele era uma pessoa que não era bem apresentável, ele era uma pessoa que sofria as mesmas tentações que eu e você. Mas isso não o impediu de ser quem ele é, quem ele foi e quem ele sempre será, que é uma das características, né, do nosso Salvador. E a gente pegando, né, esse gancho de José e Maria, Jesus, para ter o impacto que ele teve e tem até hoje, ele não tinha ninguém para poder impulsionar, né, o seu Instagram, o seu Facebook da época. Não tinha. E não é porque só não tinha essas redes sociais, não tinha nada nessas coisas, mas não tinha quem saísse propagando. O filho de José e Maria, lembra José e Maria? O sacerdote tal, fulano de tal. Não tinha isso. Jesus, ele nasceu dentro de uma família simples, dentro de uma família assim como é a minha, assim como é a sua, mas é algo que é maravilhoso dentro desse Deus que nós servimos. Ele usa as coisas simples para confundir aquelas que parecem aos nossos olhos exuberantes, chamativas, grandes, porque os valores a qual o nosso Deus ele realmente se agrada são valores diferentes. Valores que o dinheiro não compra, valores que não geram tantas curtidas, valores que não geram tantos seguidores. Se a gente for pegar para analisar, né? Eu já tenho um tempo que eu estou sem Instagram, mas a gente vai ver as pessoas que são mais seguidas, mais acompanhadas, né? Do Brasil é uma vergonha, né? Só gente que não tem nada de bom para poder passar para a gente. Muito pelo contrário. É só coisa que faz os outros perder, e é perdição, e é coisa ruim, mas muita gente que gosta, que usa isso como algo para se alimentar. Mas eu gostaria que nós abríssemos juntos em Isaías, capítulo 53. Faremos a leitura. Eu farei a leitura. Isaías 53, versículo 2 vai dizer assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Essa pessoa que eu acabei de descrever em Isaías 53:2 é o mesmo Jesus a qual hoje a gente tem como nosso Salvador. É o mesmo. Você consegue perceber que Jesus, quando o Verbo se fez carne, né, quando ele veio através, né, da família de José e de Maria para ser uma criança, dentro desse versículo qual a gente tem como tema, ele era uma pessoa, uma criança normal, uma criança que chorava, uma criança que mamava, uma criança que tinha dor de dente, dor de ouvido. Era uma criança que subia em pé de árvore, que corria. Era uma criança que a mãe tinha que beliscar. Tem gente que acha que Jesus já nasceu cheio do poder, assim, já mudando as coisas, né? Pegava água, já virava leite. Irmãos, não era isso. Jesus, assim como eu e como você, tinha as mesmas condições. Porque não seria justo. Nosso Deus, a gente não tem uma das características dele, que ele é Deus da justiça. Deus é justo. Como Deus ia fazer Jesus para ser um exemplo para nós, para copiarmos ele, se Jesus já chegasse aqui cheio de tudo, já transformando as coisas tudo, fazendo tudo acontecer, não ia fazer sentido. E aí, voltando para o nosso tema, a gente vai entender algo
que é muito importante, principalmente para nós como cristãos, que é necessário a gente entender o processo que Deus tem para cada um de nós. Novamente vai dizer assim: crescia o menino e se fortalecia em espírito, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, crescia o menino, uma criança pequena, uma criança que estava sendo formada, uma criança que estava passando pelo processo de desenvolvimento como qualquer uma outra, mas que tinha alguns detalhes que talvez nós não nos atentemos, porque quando a gente vê alguém se dando bem na vida, a gente quer pegar alguns pontos ao redor da pessoa e desmerecer quem é a pessoa. Quando a gente vê alguém bem sucedido, vai pensar: mas também quando a gente... Eu vou dar um exemplo que eu falo muitas vezes, que eu penso muito, infelizmente, e eu tenho que vigiar muito a respeito disso. Quando a gente pega algumas raças que a gente sabe que vive e depende de benefício desse país, e passa o bendito com um carro, você o bicho vive no benefício, como é que tem um carro desse? E a gente quer questionar umas coisas, mas espera aí, ele tem carro, ele tem benefício, ele tem tempo, só fica na rua o dia todo, mas espera aí, ele tem Jesus? Ele está neste caminho que nós temos, que é o caminho da salvação? Ele está neste caminho, nesse processo que eu e você está vivendo? Não está. Os comparativos são completamente diferentes, e é isso que faz toda a diferença para mim, para você e para esse menino a qual nós acabamos de ler. Não tem como a gente fazer comparativos com as pessoas que estão vivendo em uma atmosfera completamente diferente que eu e você. Obviamente, o crescimento, obviamente, a condição de Jesus desenvolver aqui é completamente diferente da minha e de você. O tempo, o ambiente em que ele foi crescendo. Por quê? Maria já sabia do plano. Maria já sabia, obviamente, algumas coisas que iriam acontecer com o menino. Então isso já começou a ser lançado dentro da cabeça da criança desde quando ela era criança. É o que acontece quando eu, que hoje sou pai, desde quando a Larissa estava grávida, todo santo dia, toda noite, eu falava: Senhor, essa é levita, essa vai ser missionária, essa vai ser uma profetisa do Senhor. Esse tipo de comportamento, ele começa a transformar e fazer a diferença. Hoje essa menina canta o tempo todo, irmão. Põe pra dormir, do nada, fala Deus. A Larissa um dia falou assim: irmão, não vou me assustar se ela chegar um dia e falar: alguém me chamou, porque só fica, fala Deus, fala. Mas é aquilo que é plantado. Obviamente, Maria plantava na cabeça de Jesus, como seu filho, sabendo quem ele era, coisas que seriam do tipo: olha, você veio, o anjo me disse que você vai ser o Salvador, que você vai passar por isso, que você vai passar por aquilo. Obviamente, não era uma condição assim como a minha ou como a sua, porque o ambiente em que eu nasci não era cristão. O ambiente que eu nasci, não tinham pessoas o tempo todo falando assim: olha, você vai ser um profeta, olha, você vai ser um pregador, você vai ser um levita. Não era. O ambiente que eu nasci, eu falava assim: esse tem que ser jogador de futebol, que é feio, tadinho. Esse tem que fazer isso, porque era isso, aquilo outro. Então é completamente diferente. O ambiente em que nós estamos, ele faz a diferença, com certeza. Mas tem uma coisa, irmão, você pode estar no ambiente que for, mas se você assumir um compromisso com Deus, irmão, você pode estar no meio de uma guerra, você vai sentir uma paz anormal. Você pode estar onde quer que você esteja. Se você estiver com Jesus, com Deus, as coisas vão ser diferentes. E assim era esse Jesus a qual nós estamos falando, essa criança que o texto nos cita. Porque logo à frente a gente vai ver um Jesus que estava num ambiente em que só tinha doutores, pessoas de grande conhecimento. E algumas versões vai falar que Jesus estava ensinando, outras vai falar que Jesus estava debatendo, outras ainda que Jesus estava só rodeando. Independente de qual versão a gente usa, uma criança de 12 anos conversando, debatendo, ensinando pessoas que já têm um alto conhecimento, não é uma coisa qualquer. Obviamente é um parâmetro que a gente vai pegar e olhar: não, mas eu com 12 anos, eu mal subia uma árvore, mal corria, mal sabia a tabuada na escola, mas Jesus já estava ensinando. Sabe? A diferença é que
que eu vejo e que pode ser algo fundamental para mim e para você que é jovem hoje, é a gente enxergar o exemplo de Jesus. Se ele não conseguiu ser aplicado em nossas vidas através dos nossos pais, é ele ser aplicado nas vidas dos nossos filhos. Sabe, a gente pegando que Jesus, que quando criança, no versículo vai dizer que crescia o menino, estrutura, parte física, que essa criança que se fortalecia em espírito, ou seja, se alimentava, orava, jejuava, tinha que ter alguma coisa, ele tinha que ter uma vida de comunhão com Deus para ser quem ele era, porque nós acabamos de ler que na medida que ele ia crescendo, ele ia se enchendo, ele ia adquirindo sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, aquilo que você não conseguiu ser alcançado, você tem condição plena de alcançar alguém. Se você ainda não tem filho, é o seu sobrinho, é o filho do seu amigo, é o filho do seu patrão. Essas pessoas que você tem condição de alcançar, que podem fazer a diferença, que não conseguiu ser a diferença em você, já é suficiente, irmãos, para a gente conseguir ver e viver a experiência do sobrenatural que é quando Jesus começa a trabalhar. Irmãos, algo que eu acho tremendo na Bíblia, porque quando a gente converte, né, que eu comecei a ir para a igreja aos 18 anos, quando eu conheci minha esposa, e a gente começa a pesquisar umas coisas assim que não faz sentido. Sabe quando você está sem pensar em nada na frente do computador, um trem avulso assim, quantos pés tem uma centopeia? Uma pergunta tola, né? E um dia, nesses momentos, o que é a Bíblia? Qual que é a história principal da Bíblia? Irmãos, é algo tão maravilhoso a gente acabar de ler sobre uma criança, que é normal, vou repetir, vou frisar isso até o final da minha oportunidade, porque eu quero que você entenda que Deus, ele nos deu Jesus como um exemplo, porque é possível para mim e para você fazer a diferença. Porque é possível eu e você vivermos o sobrenatural se a gente depender exclusivamente dele o tempo todo. É fácil? Lógico que não é fácil, mas se fosse fácil, talvez todo mundo estava voando, fazendo um monte de coisa aí, mas não é fácil. Porque tem coisa que sai da nossa linha, como eu posso dizer, do que sai do nosso raciocínio, do que é racional ou irracional, do que é normal ou anormal. É verdade. Sabe quando uma pessoa está no estado terminal, já declarado o fim? Meu Deus. Mas todo mundo, o médico, a família toda já desiste. Mas aí acontece um trem, uma coisa que vira. Irmãos, isso não acontece assim, do nada. Tem que ter alguém que sonhou, imaginou ou acreditou numa loucura. Alguém teve que sonhar, alguém teve que acreditar que era possível daquele quadro se converter, daquele quadro se alterar. E pensando, né, dessa forma, eu vejo que Deus, ele nos dá essa condição para buscarmos junto esse desenvolvimento. E assim como Jesus, ele precisou passar por todas essas etapas, irmãos, de crescer fisicamente, sofrer fisicamente, buscar o alimento do físico, assim como tem toda a estrutura espiritual. Deus deixa para nós, que para nós não vai ser diferente. Você e eu precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu e você precisamos de nos preparar, porque imagina só, a palavra de Deus vai dizer: jovens, vós sois fortes. Obviamente, quando a gente pega um jovem, o jovem normalmente tem uma estrutura, tem uma facilidade de subir e descer uma escada. Se precisar de correr, ele corre. O jovem, ele é cheio de energia. O jovem, ele está na flor da idade. Ele tem uma disposição. Mas se o jovem não se cuidar, quando tiver com seus 40, 50 anos, já não vai estar valendo de nada. Já não vai estar aguentando nada. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente pega os inimigos, né, dessa terra, né, as pessoas que pensam de uma outra forma, né, de como a vida deve ser levada, você vai ver a pessoa se preparando, se exercitando. Você vai ver a pessoa, né, lendo, estudando, investindo em conhecimento. E aí você vai ver um cristão parado. Não faz sentido.
Não faz sentido. O que eu quero dizer é que Jesus, ele não ficou parado, sentado, esperando cair do céu o poder, a graça, as suas virtudes, as suas qualidades, as suas características. Jesus buscou, Jesus se preparou. Jovem, assim como você e eu já fui jovem, se hoje eu não consigo ter mais do que eu gostaria de ter, é porque eu não busquei o suficiente. E é vergonhoso eu estar aqui essa noite e não conseguir te falar algo que eu gostaria, porque eu talvez não tive a oportunidade que hoje você tem. A oportunidade que você tem, assim como Jesus teve e não desperdiçou. Porque já foi lido aqui que Jesus, ele foi levado, após ele jejuar, ele foi levado ao deserto para ser testado. Bom, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de alguém que é filho do Deus vivo. O filho próprio. O filho, nós somos criaturas, nós somos criação. Agora o filho, que foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Nós estamos falando de alguém que não tinha necessidade nenhuma de ser provado, de ser testado. Mas foi. E aí tem crente que fica frustrado, chateado, magoado, que passa por uma provação. Irmãos, a gente está lendo numa fase em qual Jesus, ele era uma criança, mas a gente leu antes mesmo dele nascer, antes mesmo de José, de Maria, de toda a sua linhagem nasceu, quando a gente pegou lá em Isaías. E agora eu estou falando de um Jesus que foi depois desse crescimento. Talvez aí o quê? 26, 16, 19, 20 anos, 21 anos depois disso que a gente acabou de ler. Um Jesus que a gente não tem muitas informações do dia a dia. Um Jesus que a gente não tem muitas informações de mês após mês. Mas a gente sabe que nessa fase dos 12 anos, a gente consegue enxergar esse tempo da palavra, a qual ele estava pregando, a qual ele estava ensinando. E a gente já se depara depois com o Jesus que estava jejuando, o Jesus que foi ao deserto. E depois de todo esse processo começou a operar maravilhas. Você está entendendo que para Jesus, para Deus, tem que ter uma organização, tem que ter algo organizado, tem que ter uma decência, tem que ter um planejamento. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, irmãos. Como sendo eu hoje há 6 anos com o pastor João e ao todo 16 anos convertido, como nesse processo todo que eu vivi, que nunca fiquei à frente de uma igreja, o pastor João falou assim: mamãe, estou indo para outro país, fica aí na responsabilidade. Na cabeça de quem isso faz sentido? De ninguém, irmãos. Você acha que Deus pode? Não vou dizer que não pode, Deus pode, mas Deus ele anda dentro de algo que Ele mesmo aplica para Ele e para todos nós, de algo decente, irmãos. Deus ele é decente, Deus ele é organizado, não é bagunçado. Quando a gente vai falar de Jesus, a gente tem que pensar muito bem. Por quê? É muito fácil falar, ele era filho de Deus, mas irmãos, ele foi filho, é filho, mas ele também foi aqui, 100% homem, assim como eu e como você. Irmãos, eu gostaria muito que existisse algo que fosse como se fosse uma receita de bolo para poder entregar para cada um de nós e poder fazer com que a nossa vida mudasse da noite para o dia. Mas não existe uma receita assim. Existe sim um manual, que é diferente. Receita, você lê com 1 minuto, você pega uma receita na internet, como fazer um bolo. Vai na internet lá, bolo de chocolate. Com 1 minuto você já lê a receita toda. Mas quem já teve a curiosidade de ler um manual de televisão? Não, tem coisa que não faz sentido nenhum, mas existe. E o nosso Deus, que é um Deus organizado, que é um Deus que gosta das coisas alinhadas, Ele nos deixou um manual. E eu vou te fazer uma pergunta: é fácil a gente viver esse manual todo num dia? Impossível. Aos meus olhos é impossível. Eu conheço a minha condição. Mas eu sei que ao decorrer da minha vida, eu posso ir tentando viver tudo que está aqui. Vou conseguir tudo? Não vou. Se eu conseguisse viver tudo aqui, mora um santo aí. Não precisava nem estar aqui mais não. Não vou, tem que ser realista, irmãos. Mas eu vou te dar um exemplo que é muito fácil a gente pegar, pastor, pessoas boas e tirar dele exemplos. Mas eu vou te dar um exemplo de um ser abominável, nojento, horrível, mas que tem uma característica que o bicho é expert, é Satanás. O bicho é persistente. Eu não conheço nessa terra um ser mais persistente do que Satanás. Sabe por quê? Já está tudo escrito aqui. Tudo, do começo ao fim, que ele vai perder. Ele
desistiu? Não desiste. Todo santo dia está aí levando um, está aí fazendo uma sacanagem com o outro. Todo santo dia está perturbando a mente da gente. Ele já sabe o fim dele, mas não desiste. E aí eu e você, que se brincar, que se bobear, não sabe qual vai ser o nosso fim, quer brincar, não quer levar as coisas sérias. Irmãos, quando a gente pega Jesus como nosso exemplo, é porque ele era um exemplo de quem levou as coisas a sério, quem vivenciou as coisas ao máximo que podia. Sabe, uma criança que já fazia a diferença, um adolescente, um jovem, um adulto. É isso que Deus quer para nós, que nós venhamos a viver dentro daquilo que Deus tem para nós, mas com um exemplo maravilhoso que é Jesus. E que nessa noite nós possamos imaginar: Senhor, eu li hoje que o Senhor precisou crescer. Eu li hoje, mais uma vez, que o Senhor precisou se fortalecer no Espírito. O Senhor hoje o Senhor precisou, meu Deus, se encher de sabedoria. E após disso tudo, a graça de Deus estava com o Senhor. Meu Deus, me ensina. Deixa eu usufruir um pouco disso, meu Pai. É isso que eu imagino que deveria ser uma oração de um cristão verdadeiro, de um cristão que realmente quer ser salvo, que quer fazer a diferença. Para não ficar só nas minhas palavras, e para mim poder finalizar também. Eu gostaria de abrir em Efésios 6, do versículo 10, eu vou fazer a leitura, que vai dizer assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestidos com a couraça da justiça. Calçai os pés da preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, primeiro eu falei sobre o crescimento e desenvolvimento, que é algo que é possível eu e você entender, porque nós passamos por esse processo. Físico é algo da natureza do ser, tanto da planta como do animal, como nós que somos seres humanos. E é algo que a gente entende um pouco, que a gente estuda ciência, a gente estuda um pouco, na biologia, e a gente consegue entender como é esse desenvolvimento. Mas quando começa a cair num outro segmento que é espiritual, irmãos, eu não tenho embasamento nenhum da minha cabeça, eu tenho que recorrer à palavra de Deus. E se eu acabei de falar com você que Jesus buscou, que Jesus necessitou, eu estou te entregando aquilo que o meu Deus, aquilo que o nosso Deus nos orienta para nos fortalecer na fé e no Espírito. Porque eu acabei de ler, dentro do versículo de Lucas 2, versículo 40, que Jesus ele crescia, mas também se fortalecia na sua fé. E por último, a gente vai ver que Jesus, ele se enchia de sabedoria. E esse versículo eu amo, que é em Provérbios 1, versículo 7. Provérbios 1, versículo 7 vai nos dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os tolos desprezam a sabedoria. Em algumas versões já está um pouco diferente, deixa eu abrir aqui. E para não ficar nas minhas palavras, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pronto. Falei sobre o crescimento, falei sobre o fortalecimento do Espírito, e agora nós entendemos um pouco do que é a sabedoria. Irmãos, sabedoria é a gente saber e aplicar.
Sabedoria é isso. É saber e viver. Por quê? Imagina só. Eu sou um coach. Eu ensino as pessoas. Eu não sou sábio. Eu tenho o conhecimento. Eu tenho a ciência. Mas quando a Bíblia nos fala de nos enchermos da sabedoria, é a gente saber, viver e aplicar. Porque é isso que a palavra nos fala em Lucas 2,40, que Jesus ele foi crescendo, ele foi se fortalecendo na fé e ele foi se enchendo de sabedoria. Porque a gente vai ver ao decorrer da Bíblia que Jesus ele vai falando, vivendo, falando, vivendo, falando, vivendo. E quando ele não está vivendo, ele está realizando. Quando ele não está vivendo, ele está aplicando. É isso que é a sabedoria. É a gente ter o conhecimento e aplicar, é fazer. Se não é com você, é com o outro. Porque Jesus, quando ele começa a falar da fé, quando ele começa a falar acerca daquilo que podemos ou não fazer, ele começa a aplicar. Mas tem fé? Ué, levanta. Se tem fé, pode ser curado. Se tem fé, você pode voltar a enxergar. Se tem fé, pode sair desse mar de briga que está no seu relacionamento. Se tem fé, pode salvar sua casa. Se tem fé, pode salvar sua família. Se tem fé, pode salvar seu filho. É na base da fé. É na base da fé. Para finalizar, irmãos, após o Senhor desenvolver, após o Senhor se encher de sua sabedoria, ele estava sobre a graça de Deus, que é o que acontece com nós quando somos cristãos. Esse olhar que as pessoas começam a ter diferente de nós, que é a graça de Deus, começa a fazer diferença. Ele não vai aparecer da noite para o dia. Eu gosto muito de dizer que a salvação ela é diária. E nos enchermos do Espírito Santo é uma luta, é uma eternidade. Mas para esvaziar, irmãos, ó, é verdade. É isso aqui, ó. Sabe? Então a gente hoje, nesse último culto de jovens, para a gente se atentar, porque você pode viver 20 anos dentro da igreja, está prestes a transbordar, mas se cair, se tropeçar, derrama tudo. E aí pode ser o seu último dia, como é que fica? Não vai ter jeito. Sabe, aquilo que você fez, aquilo que ficou para trás, não vai mudar aquilo que vai estar no seu momento ali, não. Não vai de jeito nenhum. Então, para nós finalizarmos essa noite, eu queria convidar vocês a colocar de pé para nós orarmos. E eu agradeço a Deus porque eu fui alcançado por esse evangelho. Aleluia! Eu sei que eu preciso mudar muito. E eu sou grato a Deus porque Ele me dá essa condição de enxergar isso, irmãos. Porque é horrível quando você se depara com uma pessoa que acha que é santa demais, uma pessoa que acha que já está salva demais, e é um perigo, porque a gente tem alguém como exemplo que é Jesus, e Ele nunca esbanjou isso na cara dos outros, não, irmãos. Nunca, nunca, nunca. Quando estavam prestes a apedrejar, nossa, Jesus podia ter arrebentado com todo mundo, mas Ele não fez a diferença. Ele amou. Ele mostrou através do amor o que a gente pode fazer. Sabe, quando você tiver a sua condição de julgar, não julga não. Porque aquele que está de pé, vigia. Que o amanhã só pertence a Deus. A gente não sabe o que vai ser do amanhã. Vigia, irmãos. Então, eu gostaria de que você orasse junto comigo, clamando ao Senhor, que nos dê o fortalecimento do Espírito, da nossa fé. Senhor, nos enche também da tua sabedoria. Senhor, e após nós merecermos, essa palavra é até difícil, merecer, quem é que merece alguma coisa, irmão? Nós não merecemos nada, mas é a graça dele. E quem sabe depois de nós buscarmos a Deus, fazermos o nosso melhor para Deus, e a graça dele começar a pairar sobre as nossas vidas, e as pessoas começarem a nos olhar com os olhos diferentes, e a gente começar a sentir o incômodo dessa terra, e a gente vai lembrar assim, eu já sei que eu estou incomodado. O pastor acabou de cantar aqui, é que eu não sou daqui. Irmãos, esse lugar aqui não é nosso não. E assim como Jesus, eu gostaria muito que eu e todos nós tivéssemos uma história semelhante. Viveu aqui, pelejou aqui, sofreu aqui, lutou aqui, mas hoje está na glória. Hoje está na glória. Não é fácil, não é uma certeza para todos nós, mas é uma possibilidade que cada um de nós podemos tentar. E nesse culto de jovens, não desperdice a sua oportunidade.
não desperdice, porque muitos não tiveram o prazer de ouvir que é possível vencer o maligno, que é possível vencer este mundo, que é possível passar por tudo aqui, na certeza que podemos ser salvos. Amém? Pai, nós te agradecemos, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor, meu Deus, veio para este mundo, Pai, para nos darmos exemplo, para ser, Senhor, meu Pai, um diferencial neste mundo contaminado, neste mundo sujo. E o Senhor fez a diferença, o Senhor faz a diferença, e o Senhor continuará fazendo, Pai, porque o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é o Deus que nos perdoa, o Senhor é o Deus que nos corrige, que nos adverte. E eu agradeço ao Senhor, meu Pai, porque temos a condição de enxergar que o Senhor está conosco a todo instante. Pai, obrigado pelo privilégio de ter a sua palavra acessível. Obrigado pelo privilégio, meu Pai, de podermos falar com o Senhor através de uma oração. Pai, que nessa noite, pessoas neste ambiente, meu Deus, possam sentir o desejo de mudar, meu Pai, comportamentos, hábitos, abrir mão, Senhor, meu Pai, daquilo que o mundo oferece, para poder viver um sobrenatural com o Senhor. O primeiro dessa fila sou eu, meu Pai. Me ensina, meu Pai, me dê a condição de ser uma pessoa melhor e fazer a diferença. Meu Deus, eu te agradeço porque temos o privilégio de poder glorificar o teu santo nome, de poder louvar, meu Pai, de poder, Senhor, meu Pai, engrandecer. E é isso que eu quero fazer nessa noite, Pai. Obrigado, meu Deus. Não quero te pedir mais nada a não ser, meu Pai, da tua sabedoria, da tua fé, porque eu sei que isso vem do Senhor. Pai, enche a tua casa, meu Pai. Tira, Senhor, meu Pai, todo e qualquer resquício de pecado, todo e qualquer resquício, meu Pai, daquilo que não agrada ao Senhor. E nos ensina, meu Pai, a não sermos dependentes do homem, a não ser dependentes do profeta, a não ser dependentes, meu Pai, dessas inúmeras pessoas que estão brincando com o teu evangelho, mas nos ensina a ser dependente do Senhor, meu Pai, porque a maior profecia, o maior profeta, meu Pai, é a tua palavra, e ela se cumpre dia após dia. E eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, e louvado e exaltado seja Deus, o seu nome. E eu agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus.